A capacidade de articular pensamentos e expressar ideias de forma clara e eficaz é uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. Quando você sabe como organizar suas ideias e como transmitir elas com confiança, você se destaca em qualquer situação e em qualquer lugar. Seja uma conversa casual com alguém que você gosta, uma reunião de trabalho ou até uma apresentação pública. Mas como exatamente podemos melhorar essa habilidade? Afinal, se é uma habilidade, pode ser treinável. Nesse conteúdo, a gente vai explorar tanto a teoria por trás da comunicação eficaz, quanto dicas práticas que você pode realmente aplicar imediatamente para você conseguir articular melhor seus pensamentos e se expressar de uma forma mais clara. Antes da gente passar para dicas práticas, é muito importante entender a teoria que embasa uma comunicação eficaz. Saber expressar ideias vai muito, mas muito além de ter um bom vocabulário ou falar sem gaguejar. Cara, é muito além disso. Envolve o entendimento profundo de como a mente funciona e de como as pessoas processam as informações. Vamos desmembrar alguns conceitos essenciais para você conseguir fazer isso da melhor forma possível. O primeiro conceito é a organização mental. Articular pensamentos começa com a capacidade de organizar suas ideias na sua mente. A mente humana processa grandes quantidades de informação de forma caótica e muitas vezes as ideias elas surgem de forma desconexa. Para você se expressar melhor, é essencial você ter clareza interna antes de você transmitir a tua mensagem. Isso obviamente requer uma disciplina mental para você filtrar o que é mais relevante dentro da sua cabeça. O processo de organização mental basicamente envolve, primeiro, anota aí, identificação da ideia central, ou seja, saber qual que é o ponto principal que você quer transmitir. Segundo, estruturação. Então, quebra o pensamento em partes lógicas e conectadas. Terceiro, eliminação do ruído. Então, remova detalhes desnecessários que só complicam a compreensão. Então, tira fora essas coisinhas, essas firulas, tá? Que você vai conseguir se expressar ou, pelo menos, sintetizar os seus pensamentos de forma muito mais clara. E agora eu quero falar da teoria da carga cognitiva. A teoria da carga cognitiva, ela explica como que a mente humana tem uma capacidade limitada de processar informações ao mesmo tempo. Isso significa que quanto mais simples e claras forem as suas ideias, mais fácil será para os outros entender. Então não complica, cara. Quando você sobrecarrega sua audiência com informações confusas ou desorganizadas, o cérebro dela simplesmente não consegue processar tudo. E as pessoas vão esquecendo o que você está falando e até perdem o interesse naquilo. Por isso, um princípio importante para você se comunicar de forma eficaz é manter as coisas simples e organizadas. Divida as suas ideias em pequenos blocos que possam ser facilmente absorvidos. O terceiro ponto é a comunicação não verbal. Já falei o quanto isso é muito importante. Isso é um fator crucial. A comunicação não é apenas o que você diz, mas também como você diz, como você fala e como seu corpo se comporta. A comunicação não verbal, como linguagem corporal, tom de voz e expressões faciais, desempenham um papel muito importante na forma como suas ideias são recebidas pelos interlocutores. Mesmo que suas palavras sejam claras, se a sua postura ou seu tom de voz forem incoerentes com o que você está dizendo, isso pode, obviamente, comprometer a sua mensagem ou até distorcer a sua mensagem. O quarto ponto é a empatia e a escuta ativa. Se comunicar bem também envolve a capacidade de escutar ativamente e entender o ponto de vista da outra pessoa. Realmente tentar compreender. Isso ajuda você a adaptar suas ideias, suas palavras, de acordo com o contexto e as necessidades dos outros. A empatia é basicamente uma ferramenta essencial na comunicação, porque ela cria uma conexão genuína e faz com que o outro sinta que as suas palavras têm relevância, porque você mostrou que se importa verdadeiramente com aquela pessoa que você está conversando. E agora sim, vamos para dicas práticas. Para você articular melhor os seus pensamentos, você precisa de prática. Agora que você entende os princípios por trás da articulação eficaz de pensamentos, a gente vai mergulhar agora em algumas técnicas práticas para você se expressar muito melhor, em diversas situações. Primeiro, esclareça a sua ideia antes de você falar. Antes de você tentar explicar alguma coisa para alguém, pergunte a si mesmo qual que é o ponto principal
que eu quero transmitir. Muitas vezes a gente fala sem ter uma ideia clara, o que resulta em uma comunicação confusa e faz com que o outro não entenda exatamente o que a gente quer dizer. Então reserva um momento para você pensar na sua ideia central e divida essa ideia central em pontos importantes. Isso evita que você comece a falar de maneira desconexa ou de maneira confusa. Quer um exemplo prático? Se você está em uma reunião de trabalho e precisa compartilhar a sua opinião, primeiro pense, qual que é a mensagem essencial que eu quero passar? E como eu posso resumir isso em uma frase? Começa a sua fala com essa frase principal e em seguida desenvolva todos os detalhes da sua ideia. A segunda prática é use a técnica da pirâmide invertida. A técnica da pirâmide invertida é uma estratégia de comunicação que prioriza as informações mais importantes no início da fala do que qualquer outra coisa. Essa técnica ela é muito usada no jornalismo, mas também pode ser aplicada em qualquer situação de conversa ou de comunicação no nosso cotidiano. A ideia é que você comece com a conclusão ou a ideia principal e em seguida você vai fornecendo detalhes e contextos adicionais àquela ideia. Por exemplo, imagina que você está explicando um projeto para sua equipe. Ao invés de você começar com todos os detalhes técnicos, inicie com o resultado final. Por exemplo, pessoal, o objetivo desse projeto é aumentar as vendas em 20% nos próximos 6 meses. Depois disso, você explica os detalhes de como isso vai ser alcançado, contando todo o seu plano. Assim, a audiência entende a direção geral antes de se aprofundar na ideia principal ali ou todo o conceito da ideia. A terceira prática é fale devagar e use pausas. Quando a gente está nervoso ou animado, a gente tende a falar rápido demais, o que pode, obviamente, confundir as pessoas. Falar devagar e fazer pausas estratégicas entre as frases permite que a sua audiência processe muito melhor o que você está dizendo. Já foi comprovado que a pausa é essencial para fazer o outro entender e pensar sobre o que ele acabou de ouvir. Exemplo prático. Durante uma apresentação, ao invés de você despejar toda a informação de uma vez só, faça uma pausa após cada ponto principal. Isso não só vai dar às pessoas um tempo para elas refletirem, mas também transmitirá muita confiança e controle sobre o que você está dizendo. A quarta prática é use exemplos e metáforas simples. Uma maneira muito eficaz de fazer suas ideias mais acessíveis é usando exemplos ou até metáforas que as pessoas possam visualizar. Visualização é muito poderosa nesse quesito. Metáforas simples conectam conceitos abstratos com situações do dia a dia, tornando muito mais fácil as pessoas entenderem aquela ideia. Por exemplo, se você está explicando a importância da colaboração em equipe, você pode usar uma metáfora como trabalhar em equipe é como remar em um barco ou remar em um caiaque. Se todos remam na mesma direção, o barco chega mais rápido ao destino. Entendeu? Se cada um rema para um lado, a gente vai ficar parado e o barco não se mexe. Eu aposto que você conseguiu entender esse conceito da ideia com a metáfora que eu usei. A quinta prática é escute mais do que você fala. Uma comunicação eficaz não é apenas sobre falar muito bem, mas também sobre saber escutar muito bem. A escuta ativa permite que você ajuste as suas ideias e também ajude a conversa a se desenvolver. Quando você escuta com atenção, você pode identificar pontos de concordância ou divergências e adaptar a sua fala para garantir que ela seja muito mais clara e também persuasiva. Que é um exemplo prático. Durante uma discussão ou negociação, antes de você responder imediatamente ou rapidamente, reserva um momento para você realmente escutar o que a outra pessoa está dizendo. Reflita sobre a perspectiva dela, sobre as emoções dela e, em seguida, articule a sua resposta com base no que foi dito pela pessoa. Isso mostra respeito e também aumenta a chance de uma comunicação muito mais produtiva e assertiva. A sexta prática é pratique a técnica do espelho. A técnica do espelho envolve você repetir com as suas próprias palavras o que a outra pessoa disse, para você garantir que você compreendeu exatamente o que ela falou. Isso não só evita mal-entendidos, mas também mostra que você está prestando atenção. E, obviamente, mostrar que está prestando atenção fortalece a conexão que a pessoa se sente compreendida. Por exemplo, se alguém disser, eu estou preocupado com o prazo desse projeto, você pode responder, então, se eu entendi corretamente, a sua maior preocupação é que o projeto não seja entregue no tempo certo, correto? Essa repetição confirma
que ambos estão na mesma página. E aí sim você pode somar com a sua opinião sobre o que a pessoa diz. A próxima prática é escreva para organizar suas ideias. Se você tem dificuldade em organizar seus pensamentos quando você fala, tenta primeiro escrever eles. Coloca suas ideias no papel, ou no computador, ou no celular. Ajude a clarear o raciocínio e também a organizar seus pontos principais. Escrever pode ser especialmente útil para discursos, apresentações ou até mesmo conversas difíceis que você precisa ter com alguém. Eu direto estou escrevendo no bloco de notas alguma conversa importante que eu preciso ter com a minha mulher. Eu anoto os pontos. Um exemplo prático também do cotidiano. Antes de uma reunião importante, escreva um breve resumo do que você quer discutir naquela reunião. Liste os tópicos principais em uma ordem lógica e use isso como um guia quando você estiver falando. É isso que eu faço nos vídeos também. Agora eu quero passar alguns exercícios práticos para você melhorar a sua articulação. Agora que você tem um conjunto de técnicas teóricas e práticas, aqui vai alguns exercícios simples que você pode fazer para melhorar ainda mais a sua capacidade de articular os seus pensamentos. A primeira prática é a gravação de voz. Cara, se grava falando sobre um tema que você conhece bem. Ouça a gravação e observa se você está sendo claro, se você está falando rápido demais, ou se as suas ideias estão realmente organizadas do jeito que você acha que estão. Depois, grava novamente, tentando melhorar todos esses pontos que você observou. Esse exercício é excelente para aumentar a consciência da sua fala e também da sua clareza. Eu já faço isso naturalmente com os vídeos que eu gravo para vocês, que eu vejo todos. E tem vezes que eu falo, puta, eu preciso melhorar aqui. Aí eu repito e faço melhor nos outros vídeos. A próxima prática é diário de ideias. Eu uso o bloco de notas do celular. Cara, escreve um parágrafo todos os dias explicando algo que aconteceu ou algo que você aprendeu. Isso ajuda você a praticar a organização mental e também a simplificar ideias complexas. Escrever diariamente estimula o seu cérebro a organizar e articular pensamentos de maneira clara. Faz isso no bloco de notas, é o que eu faço aqui. Eu sempre anoto. Meu bloco de notas é o meu ouro. A próxima prática é a prática de pausas. Na sua próxima conversa, treine o uso de pausas estratégicas. Antes de você responder ou mudar de tópico, faça uma pausa intencional de 2 a 3 segundos. Isso ajuda você a organizar suas palavras e, obviamente, também demonstra calma e muita confiança, porque você não tem pressa para se expressar. A próxima prática é tentar explicar conceitos complexos de forma simples. Tente explicar conceitos complexos de forma simples para alguém que não entende do assunto. Se você conseguir fazer isso, você desenvolve a habilidade de simplificar ideias sem perder a profundidade, o que é essencial para uma boa comunicação. Basicamente, o poder de uma boa comunicação, o poder de uma comunicação clara é você articular pensamentos e expressar suas ideias de forma clara para o interlocutor. Isso é uma habilidade transformadora. Basicamente, o poder de uma comunicação clara está em você articular pensamentos e expressar suas ideias para que todo mundo consiga entender. Isso é uma habilidade transformadora. Com prática e atenção a técnicas simples, como as que a gente discutiu aqui hoje, você pode se tornar uma pessoa muito mais inteligente na hora de se comunicar. Seja em situações cotidianas, em situações profissionais ou até situações pessoais e amorosas. O segredo está na combinação de autoconsciência, organização mental, conhecimento certo e prática contínua. Quando você aplica as estratégias e exercícios descritos nesse conteúdo, você vai começar a ver mudanças claras na sua habilidade de se expressar com confiança e clareza. A comunicação não é só uma habilidade, é uma forma de arte que, quando dominada, transforma quem você é e como os outros percebem você. E se você quer melhorar sua comunicação de uma forma avançada, eu fiz um workshop dentro da nossa comunidade chamada Ordem, que chama Comunicação Irresistível. É basicamente quase 2 horas de conteúdo que vale muito a pena assistir. Pega teu fone de ouvido, vai correr, vai treinar, vai lavar louça, vai fazer qualquer coisa, coloca no carro, no caminho do trabalho, o que seja, cara. Coloca teu fone de ouvido, ou coloca no som, ou presta atenção na aula, porque lá eu te dou basicamente um guia completo para você tornar a sua comunicação irresistível e você ser uma pessoa, um homem ou uma mulher notada
tá? Uma pessoa que é notada quando chega em um ambiente, fazendo com que as pessoas queiram estar próximas a você, fazendo com que as pessoas queiram conversar com você, fazendo com que as pessoas queiram se conectar cada vez mais com você, porque a tua presença se torna irresistível. Quando você fala, é irresistível. Quando você escuta, é irresistível. Quando você simplesmente chega no lugar, as pessoas querem ficar perto, porque você domina a presença irresistível. Técnica simples, mais 2 horas de conteúdo que todo homem, toda mulher, toda pessoa precisa compreender e precisa estudar se você quer ter uma vida de sucesso nos dias de hoje. E para você entrar na ordem, é só clicar no primeiro link da descrição. Eu te espero lá. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e